Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Então, meu nome é William, né? Eu vou falar um pouco sobre Java 8. Não vou falar tudo sobre Java 8 porque são muitas coisas. Uma coisa que eu tirei foi a questão das APIs de trabalhar com data, que para quem já trabalhou com JTime está acostumado. Então vamos lá. Na verdade, o nome completo da apresentação é Solucionando os Problemas do Dia a Dia do Mr. Catra aí, hashtag Java 8 com Mr. Catra. E aí, tipo, é a diferença, né? A gente vai usar o primeiro Catra lá, porque um dos benefícios do Java 8 é trabalhar com a API de Collection. E como vocês podem ver, né? Ele tem coleção de tudo, de mulher, de filho, de um monte de coisa. Então, eu vou utilizar ele para esse caso. Aí, alguns problemas que ele tem, né? De vir nome de mulher, filho e tal, então a gente vai brincar um pouco com isso. Para começar aí com o Java 8, a gente vai falar do Lambda, que todo mundo que ouviu falar do Java 8, a primeira coisa que lembra é do Lambda. Então o Lambda, a sintaxe básica dele é assim, você tem uma lista de argumento, a setinha e o corpo. Na verdade eu coloquei uma definição informal que é uma forma reduzida de a gente escrever as classes anônimas lá. Então, quando a gente vai fazer, quando a gente vai implementar, a gente usa o Lambda, um jeito mais reduzido, é uma definição bem informal aqui. Aqui é o exemplo antigo como a gente faria, e aqui é a forma que a gente faz com o Lambda, né? Então, ele não recebe nenhum parâmetro, aqui também não recebe nenhum parâmetro, e aí eu chamo o system out, fica tudo na mesma linha. Só voltando aqui, essas interfaces que são usadas no Lambda são as interfaces funcionais, né? Ela tem um método só, então assim, elas são interfaces com apenas um método abstrato, pode conter diversos métodos default, pode opcionalmente adicionar anotação, né? Informando que ela é uma interface funcional, e assim evita que a pessoa coloque dois métodos abstratos nela lá, e aí ela não deixa, ela reclama. Ela é opcional, que é para poder manter compatibilidade com as outras interfaces funcionais antigas, como o Runnable e a Comparator, que não tinha anotação, né, nas outras versões, ou alguma interface que você já desenvolveu. E no Java 8, algumas novas que entrou foi a Predicate e a Consumer. E aqui é um exemplo de uma interface funcional com a anotação. Eu tenho um método default nela, que a gente vai explicar logo, que você pode implementar o corpo dele, e um método abstrato que é o fazer func ali no caso. E aí, tipo, vindo com essas questões, a interface Interable do Java 8 adicionou um método default for it, que aí é a mesma coisa, tipo, para não quebrar as versões anteriores, ele adicionou o método default, que permite o corpo, ele já tem uma implementação, e manter a compatibilidade com não precisando as outras você implementar, porque ele já está implementado. Deixa eu ver aqui. E aí falando mais um pouco do default methods, né? Então ele adiciona na interface, mantendo a compatibilidade, como eu falei, e você pode colocar o corpo nele. As interfaces ganharam um poder a mais também, adicionando agora os métodos estáticos. Então aqui são dois exemplos que eu peguei da interface Comparator, que é um método default, e aqui é um método estático também. Ela também agora as interfaces comportam métodos estáticos. E junto agora tem
reference method, que é uma forma de você escrever o lambda de uma linha só, chamando direto na classe, 2 pontos e o nome do método que você vai chamar. É uma forma reduzida. E aí tem os strings, que assim, na minha opinião, é a grande sensação do Java 8, né? É uma forma inteligente de trabalhar com as collections. Geralmente ele tem 3 coisas envolvidas nele, que é um data source, que é uma collection, entende-se como data source, uma cadeia de operações intermediária que você permite chamar vários métodos que devolvem outros strings, e uma operação terminal, como o collection, que você pode coletar aquelas operações que tem no string. O string também é legal porque ele é laziness e shortcut, né? Ele só vai acontecer a operação quando você chamar uma operação terminal. Antes disso ele não vai acontecer. E é shortcut porque assim que ele, por exemplo, se você der um count 1 para pegar alguma coisa na posição 1, ele encontrou, o primeiro que ele encontrar, ele já não faz as outras operações se ele já atender para você o que você pediu. E aí que entra o Catra na história, né? Ele tem todos aqueles problemas, e aí para a gente entender um pouco do string na prática, eu coloquei umas formas de como fazer utilizando o string aí para solucionar os problemas do Catra. Imagine que ele quisesse pegar todos os filhos homens, né? Aqui eu fiz um repositório que devolve uma lista, e aí você pega um string. E aí no string eu consigo filtrar usando o lambda, dizendo assim, ó, me devolve todos do sexo, onde o sexo é do tipo M. E aí eu só quero os nomes, eu não quero o objeto todo. Então eu pego o mapa para não devolver o objeto todo, e ele só vai devolver o nome desse objeto. E aqui eu estou inteirando, imprimindo o nome. O compilador ele vai inferir o tipo aqui no System Out Print, então você não precisa passar o parâmetro. Se no caso eu não tivesse usado string e tivesse passado o objeto, ele ia tentar dar o toString no objeto e jogar aqui dentro. E aqui tem uma outra forma também, se eu quisesse filtrar todos os filhos que fossem maior de 18 anos, eu queria saber quantos filhos meus são maiores de 18 anos. Então eu filtro, pegando a idade maior de 18 e mando dar um count. Que tudo isso já facilitando, né? Antigamente a gente tinha que fazer um monte de mágica lá de for para poder tentar resolver esse problema. E aqui é tentar devolver uma lista, um map de filhos agrupado pelo sexo, né? Então eu tenho aqui agora, nos coletores eu tenho um método chamado groupBy, que eu digo como eu quero agrupar esse mapa. Ele vai me devolver um mapa de sexo com uma lista de filhos, que é o que eu pedi aqui. E aí tem mais alguns outros exemplos aqui, ó. Imprimir a quantidade de filhos em ordem crescente, né? A gente tem agora também o comparator, o método comparem, e aqui para a gente dar ordenar reversamente a nossa lista, né? E aqui, para não dizer que só ficou nos filhos, o Catra também tem problema com as mulheres. Então aqui, o que ele quer? Ele quer que devolva todas as mulheres que são fiéis, né? Porque ele tem amante, tem um monte de coisa. Então ele fala assim, na minha lista de mulher, devolve apenas as fiéis. E aqui eu pego uma lista de esposa fiel, aí no caso do Catra, né? E assim, geralmente a gente sofre com a mulher porque tem TPM. O Catra não tem esse problema. Por quê? Ele fala assim, me dá todas as fiéis que não estejam de TPM. Me dá qualquer uma. E se caso ele não achar nenhuma das fiéis que não esteja de TPM, ele fala assim, então, se não achar, me devolve uma mulher aqui, né? Eu fui lá no repositório de novo. Um amante, pega a primeira que tiver e me manda. E é isso aí. Você canta.